Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com o SEAC, onde nós trazemos vídeos diários aqui com ensinamentos sobre o Espiritismo, cada dia uma lição nova. E hoje eu trouxe mais uma lição do livro Jesus no Lar, eu já trouxe duas, e a lição de hoje é a lição da semente. Então vamos lá. Ele diz assim: diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos. O ódio é a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja o sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para conter os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços que se exprime. A essa altura, Pedro inferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam?
esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhe a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam às glórias do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Mais uma bela lição aqui de Jesus, né? E sempre que eu leio esse livro, eu fico imaginando como seria, né, estar no meio dessa reunião. E quando eu vejo os comentários dos discípulos, eu me coloco no lugar, né? A gente, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, fazendo questionamentos que para ele com certeza são tão simples, e ele com toda a paciência do mundo tentando explicar da maneira mais simples possível, né, para que a gente possa entender lições simples, valiosas, e que sem elas nós não conseguiríamos avançar, né? E nós aqui 2000 anos depois ainda estamos tentando entender lições tão simples, né? Bom, então o que essa lição ela nos mostra, né? Aqui Jesus ele fala de semente, né? Ele usa uns exemplos da semente, né? Então ele reconhece aqui que o mundo em que a gente vive é um mundo difícil, né? Um mundo de provas e expiações, né? Nós já escutamos muito sobre isso, né? Que estamos trabalhando para nos tornar, né? Fazer com que esse mundo se torne um mundo de regeneração, mas ainda é um mundo de provas e expiações, não muito diferente do tempo que ele esteve aqui encarnado, né? Então sabe que é um mundo difícil, onde há muita injustiça, sofrimento, orgulho, revolta. Injustiça é modo de falar, né? Injustiça criada pelos homens, né? Mas a gente sabe que Deus não deixa que injustiças reais aconteçam, né? Mas é um mundo que acontece ainda, que ocorre muito sofrimento, muito orgulho, revolta, né? E nem sempre nós conseguimos manter o coração puro, né, enquanto nós estamos aqui. Mas ele compara o reino de Deus a uma semente de trigo, né? A semente ela é pequena, ela fica ali enterrada na terra escura, sofre a pressão, né? Está cercada de impurezas, e mesmo assim, se ela germina, nada consegue impedir, né? Nada consegue impedir que ela busque a luz, né? Que ela siga impulsionada pelo desejo de caminhar até a luz, né? E assim é a vida espiritual, né? Quando a ideia do bem ela desperta dentro de nós, quando ela pode até ser pequena, mas nós podemos ainda ter falhas, limitações, dificuldades, como todos temos, mas se ela germinou de verdade, né? Se essa ideia do bem germinou de verdade, nós passamos a ter um impulso, né? Um desejo interior, né? de crescer, de melhorar, de servir. Mesmo com todas as dificuldades, a gente segue adiante, né? Mesmo com os pés no lodo da terra,
nós continuamos trabalhando no bem, né? Então a gente não pode achar que a gente não pode ser útil, a gente não pode fazer o bem para as pessoas, a gente não pode ter um trabalho em prol das pessoas porque nós somos imperfeitos. Quando eu for melhor eu faço bem, quando eu for melhor eu ajudo as pessoas, quando eu for melhor eu trabalho no centro ou na igreja, onde quer que seja, ou faço um trabalho voluntário numa instituição assistencial, num hospital, num hospital de crianças com câncer, num orfanato. Eu não posso ficar esperando que eu seja perfeito para fazer as coisas, né? A gente não está num mundo de pessoas perfeitas. Nenhum de nós aqui, que estamos encarnados aqui, nenhum de nós é perfeito. Então nós temos que fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento, né? E o julgamento que ocorrerá depois do nosso desencarne, o julgamento pela nossa consciência, é se eu fiz o que estava dentro das minhas condições, né? Se eu fiz o melhor que eu podia dentro daquilo que eu tinha para poder contribuir, né? Ou seja, ninguém está perdido, né? Cada alma tem o seu tempo de despertar, né? Uns despertam um pouco mais tarde, outros mais cedo, mas todos têm condições de fazer algo, né? O que mais que a gente vê nessa lição, né? E Jesus ele encerra com algo muito importante, né? Que é uma lição que a gente vê também nos evangelhos, né? Que ele trouxe aqui também, que é: conheceremos a árvore pelos seus frutos, né? Então, não é pelo discurso, é pelo serviço, né? Às vezes a árvore é bonita, né? Cheia de folhas, mas não produz frutos, né? Isso daqui ele usou no evangelho para... Talvez a gente pode utilizar esse exemplo nas religiões, né? Por exemplo, né? Tem religiões que são árvores bonitas, mas que não dão frutos, né? Mas também a gente pode trazer esse exemplo, como ele trouxe aqui, para o indivíduo, né? O indivíduo que mostra aquilo que não é, né? Que pode até se mostrar ter bastante conhecimento, né? Ter boa aparência, ter aparência de bom, mas não ser bom, né? Então não é pelo discurso, é pelo serviço. E quando Pedro pergunta sobre aqueles que conhecem o bem, mas não praticam, Jesus ele diz que são como sementes que ainda dormem, né? Mas um dia, com as tempestades da experiência, elas também vão germinar, né? Então, muitas vezes a gente até tem conhecimento das questões espirituais, mas a gente não pratica. E como eu já disse aqui, isso não vale de nada. Mas a vida vai fazer com que a gente se transforme, né? As tempestades elas virão, mais dia ou menos dia elas virão para todos, né? E as tempestades têm o objetivo de fazer com que a gente se mexa, com que a semente saia do lugar e até que ela chegue em solo fértil, né? Onde ela possa crescer e buscar a luz sem cessar, né? Então é isso, essa é a lição que eu queria compartilhar hoje com todos. Então vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando, agradecendo a Deus por mais essa lição, por mais um dia, e que possamos fazer com que cada lição que recebamos seja realmente aprendida e vivida. E assim, vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.